Legal, pessoal, vamos começar. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar aqui da ServiceNow Brasil. Eu sou o Vitor, eu sou executivo de vendas do portfólio de tecnologia aqui da ServiceNow, e comigo está o Alexandre Assis, especialista na solução de SPM, e juntos nós falaremos hoje sobre entregas de produtos e projetos, episódio número 3 dessa série de 4 episódios de SPM que nós estamos fazendo. Nesse episódio, a gente vai abordar como a gente entrega o trabalho sem perder o foco, desde o planejamento até a execução. E antes de mais nada, como esse é um formato webinar, se alguém precisar fazer alguma pergunta, escreva suas perguntas aqui no Perguntas e Respostas do Zoom, no Questions and Answers, e aí a gente vai respondendo as perguntas ao longo da apresentação ou deixar para o final, tá bom? Como eu disse, né, esse é o terceiro episódio da série, a gente vai ter o nosso último episódio no dia 15 de maio, então para aqueles que não se inscreveram ainda, por favor, a Rebeca vai passar o link aqui no chat, se inscrevam para não perder aí o próximo episódio, tá? E se você perdeu os últimos webinars, escaneiem o QR Code que está aí à direita da tela para acessar o nosso canal no YouTube. Lá a gente vai, vocês vão poder encontrar todos os webinars que a gente gravou até hoje e até de outros assuntos também, né? Não só sobre o de SPM, mas tudo da ServiceNow aqui do Brasil, tá? Bom, só repassando um pouquinho o que a gente abordou até aqui, tá? Nessa série. Por que a ServiceNow? Então, a ServiceNow é a única plataforma que unifica estratégia, alinhamento e entrega numa única interface, numa única arquitetura de dados. Por isso que a gente consegue garantir que os resultados de negócio que são entregues foram para cumprir um objetivo, um propósito que está sempre alinhado à estratégia da companhia. E lembrando também que esse alinhamento é de mão dupla. Então, se a estratégia porventura muda, a gente alinha, né, com a entrega, ou seja, todas as prioridades também da entrega pode ser que sejam influenciadas. Então, sempre quem está entregando na ponta, né, o trabalho, sabe exatamente para qual iniciativa estratégica ele está contribuindo, que ele está colaborando. E aí, só recapitulando para quem chegou agora ou quem está por aqui e quer relembrar o que foi passado nos últimos capítulos dessa série, né? O nosso objetivo nessa série de webinars é mostrar a cadeia de entrega de valor fim a fim para todos os clientes finais, unindo todas as capacidades do SPM numa única solução. Então, no final do dia, desde a definição estratégica, passando pela construção em si, até chegar na camada de entrega, é, tudo que foi proposto e que vai ser mostrado aqui são funcionalidades do SPM da ServiceNow. Então, no primeiro webinar, né, no primeiro dia da série, nós abordamos como transformar o seu planejamento estratégico em realidade. Então, definição de roadmap estratégico, OKRs, a parte de orçamento, tendo como pilar de alimentação aqui também o APM. A função, né, do APM é estabelecer o portfólio de aplicações para arquitetura empresarial, sempre visando o que foi definido na etapa da estratégia. Esse assunto a gente ainda não abordou, tá? Vai ser foco do nosso próximo webinar do dia 15 de maio, tá? Mas é também uma parte relevante aqui dentro do processo de definição da estratégia. Indo para a parte de alinhamento, a gente vai utilizar a estratégia que foi definida, de sua importância, porque mantém a empresa inovando e mantendo os seus produtos. Esse assunto foi tratado também no segundo webinar, né? Só para relembrar, que visava maximizar o retorno obtido dos investimentos utilizando de melhor forma, né, os recursos que estão disponíveis para a empresa, a fim de obter um maior retorno. Aqui a gente falou sobre como que a gente recebe uma ideia, como é que a gente trata o feedback de produto, o caminho que esse insumo faz até virar uma demanda, e essa demanda depois que priorizada, com todas as variáveis que a gente define, né, dentro da etapa de priorização de demanda, a gente explica como que a gente utiliza essas informações para aí sim alocar recursos do projeto, saber se tem o orçamento que foi definido na etapa de estratégia e saber se aquela demanda qual foi o investimento que foi planejado para aquela demanda para ser priorizada para virar um projeto. E aí é onde começa o nosso assunto de hoje, tá? É, Ao criar um projeto a partir dessa demanda, esse projeto pode ser seguir metodologia ágil, safe, né, metodologia cascata ou até um híbrido, né? Então, por exemplo, né, um projeto estruturante que tem uma série de sprints ágeis dentro dele. Independente de como é a natureza do projeto, suas particularidades, né? Todas as tarefas são realizadas dentro de um único lugar. É o que a gente chama aqui de backlog unificado. Esse backlog único trata não só as tarefas dos projetos, como também incidente, defeito, histórias, né?
tudo numa única interface, sendo suportado por uma única solução, a ServiceNow. E nessa interface, eu posso me integrar, por exemplo, caso não utilize, né, a solução de DevOps que também existe dentro da ServiceNow, eu posso me integrar com soluções terceiras. Então, o ServiceNow vira um grande concentrador de atividades, de status, de indicadores, para todas essas soluções de terceiros, né, se conectar à ServiceNow, e ao mesmo tempo organizo todas as entregas, o que acontece dentro do ServiceNow, utilizando os mesmos reports, dashboards, OKRs, metas, etc. Então, eu não perco, né, o tracking de tudo isso que eu desenvolvi, né, todo esse framework de gestão que eu desenvolvi, mesmo que a execução seja na ponta por outra solução. E eu elimino também esses múltiplos controles que geralmente as equipes ágeis, né, ou de desenvolvimento usam, né, para fazer o CI/CD. Bom, algumas das interfaces, né, que o Ali vai mostrar com muito mais detalhe na parte de demo. Então, gestão de projetos, onde eu consigo planejar qualquer tipo de projeto, que nem eu comentei, ágil, cascata ou até híbrido, numa única interface e visualmente eu consigo associar, né, alocar responsáveis para cada sprint, para cada tarefa, né, para cada fase da execução ali do projeto. E o que é legal, além de estimar o esforço de cada tarefa, eu consigo também aferir o consumo dessas horas estimadas no lançamento de hora dentro da própria solução, né, que a gente usa uma solução de timesheet dentro do próprio ServiceNow, tá? Especificamente para ágil, a gente tem diversas consoles, né? Uma delas é a PI Planning, que eu consigo planejar e priorizar atividades dentro das sprints. E o que é legal, né? Eu estou sempre orientado a serviço, a aplicações, e essa visão central eu consigo também planejar múltiplos times DevOps, cada um podendo utilizar a sua própria solução de CI/CD, como eu falei no passado. Então, eu posso tanto priorizar atividades que estão no próprio ServiceNow, como também utilizar, né, as informações que são criadas nas soluções terceiras. Aqui nesse print eu estou falando de Jira e Azure DevOps, que são soluções que têm integração out of the box com a ServiceNow, tá? CWM é uma interface nova, né, de gerenciamento de trabalho corporativo. O que é isso aqui? Basicamente, você vai poder criar projetos simples, colaborativos, sem muito envolvimento com a TI para personalizar o seu próprio espaço de trabalho. Então, você vai poder criar seus projetos de uma maneira simplificada, usando board, usando documentos para organizar o trabalho das equipes, né? Colunas personalizadas, itens personalizados. Você pode usar suas próprias listas, Kanban, visualização de Gantt, conectar, mesmo que seja projeto simples, você pode conectar esses boards com priorização, com o roadmap, com as metas estratégicas lá que você criou, né, no Strategic Portfolio Workspace. E também, né, recentemente, foi disponibilizado a parte de automações. Então, criar regras um pouco mais robustas, né, para acionar determinados links, né, ou determinadas automações a partir de variáveis que você definiu na etapa anterior. Então, é um jeito fácil de você criar, né, os seus projetos mais simples, de maneira mais rápida. E todas as funcionalidades que a gente abordou aqui de SPM possuem suas próprias interfaces de gestão e também a parte analítica, né? Então, esses dashboards que eu vou mostrar aqui, né, são acionáveis. Então, para cada clique que você dá, você pode chegar até no nível do registro que influenciou aquele relatório, aquele gráfico. E aí você facilita a vida do PMO, do gerente de projeto, do gerente de produto, departamental, enfim, do arquiteto empresarial. Então, de qualquer que seja, né, a interface que você está utilizando, você está entregando o dado mais atualizado possível para o seu cliente final. Aqui, por exemplo, a gente está mostrando a parte de carteira do PMO, né, de todos os projetos ali que o PMO é responsável por. Nesse outro, a gente fala de status do projeto, então a saúde, né, dos projetos em si. E, por fim, aqui, a saúde da PI. Então, trazendo para o mundo ágil, né? Quais são os indicadores que são importantes, né, para a condução ali do projeto e por aí vai, né, no seu dia a dia. E o que é legal, né? Depois da entrega do projeto, a gente passa para o ongoing. Então, passando para a operação, a gestão do dia a dia, aquele produto. E essa entrega, ela vai ser mantida dentro da própria ServiceNow, por exemplo, né? Utilizando a ITSM nesse caso, né? E dando visibilidade direta de mudança, crise, novos desenvolvimentos, né? Que estão diretamente ligados ali ao produto. E essa informação eu passo para o meu cliente, direto para o meu cliente. E se for no cliente externo, por exemplo, a gente tem também solução de gestão de serviço para cliente, que também é um super diferencial da ServiceNow, que a gente vai poder entregar o estado, por exemplo, o cliente final cria uma demanda, né, solicita uma demanda dentro do ServiceNow e a gente consegue, assim que priorizada, né, a gente consegue entregar o status daquela demanda antes mesmo dele virar um produto. Então, isso é super importante, né, para garantir a alimentação ali dos nossos clientes.
E, óbvio, né, depois de entregue, né, depois da operação, eu tenho lá toda a parte de OKRs, indicadores que são alimentam, né, aquela nossa etapa de estratégia, onde eu tenho lá os meus principais KPIs, né, os principais OKRs que eu vou acompanhando ao longo da vida do projeto, ao longo da vida do produto, né, para melhoria contínua, até para alinhar, né, toda a parte de estratégia organizacional, tá? E aí, sem muitas delongas, a gente vai entrar na parte agora de demo, tá? Vamos mostrar na prática como tudo isso funciona com o Alê. Bora ler. Vou compartilhar a minha tela aqui. Legal. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, né, bem-vindos ao nosso terceiro episódio e agora a gente vai fazer a demonstração prática desse processo, né? Lembrando, né, a gente entrou no começo, a gente falou sobre a parte de objetivos estratégicos, a gente criou o nosso plano estratégico, a gente alimentou esse plano estratégico com OKRs, a gente decompôs esse plano estratégico em planos de vários níveis, né, com diferentes personas. Aí, no segundo episódio, a gente passou para a fase de planejamento, onde a gente priorizou, a gente montou um roadmap e a gente fez o nosso planejamento de capacidade, né? Tudo isso para manter o alinhamento do portfólio ao plano estratégico. Nesse terceiro episódio, a gente vai começo aqui também, né? Mais uma vez aqui com a Megan, que é a nossa gerente de portfólio. E como o Vitor estava falando agora há pouco, né, no nosso portfólio, a gente já comentou isso antes, a gente fala de um portfólio híbrido. Portfólio híbrido no qual eu posso ter vários tipos de item de planejamento, como a gente chama, né, o nome genérico que a gente deu. Então, eu posso ter no mesmo portfólio projetos, demandas, épicos, mas eu posso ter também nesse portfólio quadros colaborativos, que são, né, os projetos que são é, é, manejados lá no Collaborative Work Management, e eu posso ter ideias de produto. Então, ideias de produto são aquelas que vieram de um feedback de produto. Nosso gerente de produto analisou o feedback e, com base nisso, criou uma ideia de produto. Então, aqui, no meu exemplo, o que que a gente vai fazer? A Megan está avaliando o portfólio dela e ela, né, já priorizou o que tinha que priorizar, já criou o roadmap, mas ela está olhando o que está entrando de novo. E aí ela encontrou aqui uma nova Product Idea, Employee Development Website. Ela avaliou, e ela achou que isso aqui pode ser uma ideia interessante, porém, a gente precisa de um business case. Não dá para a gente simplesmente aprovar essa Product Idea e mandar fazer, porque talvez seja um negócio um pouco mais pesado, né? Um pouco mais longo. A gente vai precisar de um business case para poder avaliar essa ideia de produto um pouco melhor. Então, eu vou marcar ela aqui como em revisão e agora eu vou ligar essa Product Idea com uma demanda, né? Só que eu não tenho uma demanda pronta para ela, então vou criar uma nova demanda. Então, essa demanda vai ser criar um novo portal de desenvolvimento para os colaboradores. Legal. Eu vou imaginar que isso aqui vai começar, né, a minha proposta é que isso comece agora em maio. Imagino que a gente vai levar uns 6 meses para fazer isso. Então, isso aqui são, né, os meus chutes iniciais aqui do que poderia acontecer: maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então, até final de outubro. É um portfólio, desculpa, vai ser uma demanda no portfólio de RH. Nós vamos colocar isso no, no programa de eh, Engagement Program. Vai ser uma demanda do departamento de RH, né, de Business Partners. Com relação ao produto Employee Portal, também programa estratégico que vai financiar isso aqui vai ser o meu Employee Engagement.
com o objetivo de melhorar a satisfação do colaborador, que era o nosso objetivo estratégico, né, da BU, que a gente viu no primeiro episódio. Não vou apontar um target específico, vou deixar essa demanda dessa forma e vou criar esta nova demanda. Legal. Demanda criada. Agora, se eu for agora trocar de perfil, e agora eu vou trabalhar com o nosso analista de negócios, o nosso gerente de demandas, que vai receber as demandas que estão sendo enviadas para ele para montagem do business case, né? Agora a gente vai olhar como vai ser a visão e o fluxo dessa pessoa. Então, vou pular de pessoa aqui. Agora eu sou o Brian, que é um demand manager. Então, aqui eu estou num portal, que é um portal customizado, tá? Isso aqui não é um portal que é parte do produto. A gente criou só para fazer, né? Só para exemplificar como poderiam ser os nossos dashboards, né? O poder de criação dos nossos dashboards. E aqui mesmo eu consigo ver que eu já tenho uma nova demanda. Ela está no status draft, né? E primeira coisa, vou abrir essa demanda e eu vou atribuir o gerente de demanda para mim. Então, vou pegar aqui o Demand Manager, vai ser o Brian Marshall, que sou eu. A ideia do gerente de demanda é que ele possa é, concentrar mais informação, né, obter mais informação e dar início ao ciclo de vida dessa demanda para chegar até o estágio que a gente chama de qualificada, que é quando uma demanda tem o máximo de informação possível com o menor esforço possível para poder ser uma demanda é, é, que pode entrar numa análise de portfólio comparativamente com outras demandas para sua priorização e aprovação, né? Então agora, né, eu já exemplifiquei aqui o nosso portal customizado de demandas, mas eu quero mostrar para vocês na interface da própria solução como a gente vai trabalhar com essa demanda, né? Então eu tenho aqui o meu novo portal de desenvolvimento para os colaboradores. Eu vou abrir a demanda aqui na interface clássica e a gente vai começar a trabalhar o ciclo de vida dessa demanda, né? Então, posso colocar uma descrição mais interessante, vou classificar essa demanda como estratégica ou operacional? O que que vai acontecer com essa demanda no final? Ela vai ser um projeto ou ela vai ser um épico? Eu não sei ainda, vou ainda analisar essa demanda, né? Mas vamos lá. Ela é do portfólio de RH, como eu estou vendo aqui. Ela é uma demanda de change, ela é uma demanda para end user experience, pelo que eu estou vendo, né? Então eu vou poder classificar, né? Ela vai ser um CAPEX, pelo que eu estou vendo. Vou criar um novo portal. Se eu vou criar um novo portal, vou criar um novo produto, vou precisar de CAPEX para trabalhar essa demanda. Vamos colocar, né? Foi aberta com prioridade baixa. Vou validar isso com o nosso solicitante, com a pessoa que me mandou isso, para ver se essa prioridade deve ser baixa mesmo, ou se isso foi, né, algo que ela esqueceu de preencher ou não colocou lá na nossa solicitação. Olhando o business case, ela tem aqui um objetivo estratégico. Bom, então, se ela tem um objetivo estratégico, isso já me dá uma ideia da importância dela, né? E a gente vai começar, então, a capturar mais informações. Então, aqui, por exemplo, eu já tenho os stakeholders, né, dessas demandas, e eles podem receber um assessment para a gente poder capturar mais informação sobre essa demanda. Mas a gente não vai fazer isso hoje, a gente vai fazer outra coisa, né? Eu vou começar esse trabalho chamando aqui a Megan para conversar. Bom dia, Megan. Você já fez o scoring
desta demanda. Então, vou perguntar para a Megan se ela já fez a avaliação, né, qual seria a pontuação dessa demanda. Né? Se eu voltar aqui na tela da Megan, a gente vai ver uma notificação. Né? O Brian chamou ela para conversar. Então, ela vai dizer: vou fazer agora mesmo. Então, a Megan pode voltar aqui no seu planejamento. Vamos lá no scoring. Quero ver tudo que tem de novo aqui. Então, já está aqui. Criar um novo portal de desenvolvimento para os colaboradores é uma demanda nova. Então, vai ser para todos os colaboradores, estamos falando de um alcance, né? Como eu expliquei no episódio 2, aqui a gente está fazendo a pontuação pode acontecer com base em diferentes frameworks ou modelos de pontuação, e aqui, para efeito de demonstração, eu uso o RICE. RICE avalia alcance, impacto, grau de confiança, esforço, para dar uma nota para essa demanda. Então, alcance de 500 pessoas, o impacto acho que vai ser um impacto médio, o grau de confiança no atingimento dos resultados vai ser alto, o esforço para isso aqui, eu acho que vai ser um esforço médio, porque ele vai ter que coletar muita informação, concentrar muita informação nesse mesmo portal, né? Já vou modificar essa demanda para em revisão e já temos o nosso. Então, agora ela está aqui em revisão. E já temos o nosso score, a nossa pontuação segundo o RICE. Legal. Então, feito, né? Então, Megan avisa o Brian que está tudo feito. Brian vai voltar aqui, recebeu a mensagem da Megan. Legal, Megan. Então, podemos começar a disparar essa demanda para os próximos, para as próximas etapas do ciclo de vida. Falando em ciclo de vida, aqui em cima eu tenho representado o ciclo de vida de uma demanda. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para a gente focar nisso. Uma demanda começa como rascunho, ou seja, ela ainda não está pronta para nenhum tipo de avaliação. Aí você envia essa demanda, a demanda então fica com o status de enviada. Normalmente, nesse ponto, é que a gente vai atribuir um gerente de demanda. No meu caso, como ela veio de uma ideia de produto, a gente recebeu ela como draft, a gente vai mover ela para enviada agora. Depois, o que acontece? O gerente de demanda vai coletar o máximo de informação possível, vai entrar em contato com o solicitante, vai entrar em contato com, no caso, gerente de produto responsável por essa ideia, né? Vai atribuir tarefas, vamos fazer o estudo de viabilidade técnica, o estudo de viabilidade financeira. Tudo isso é o que a gente chama fase de triagem, é o screening. Então, aqui a gente está concentrando informações sobre essa demanda. Até o momento em que a gente diz já tenho toda a informação necessária para um processo de aprovação. E aí a gente considera essa uma demanda qualificada. Né? Uma demanda qualificada, ela tem toda a informação pronta para passar por um processo de aprovação, né? Com os sponsors, os gestores, enfim, né? O comitê, o que quer que seja, né? Que aprove as demandas no processo de negócio da sua organização. Né? Então, aqui eu vou fazer o seguinte: eu já vou enviar essa demanda, é, já vou mudar o estado dela para enviado, né? Já atribuí algumas informações aqui, então ela já está praticamente pronta. É, temos os nossos stakeholders, eu posso criar tarefas aqui, então ao criar tarefas, eu estou dizendo para as pessoas que elas vão ter que me ajudar a elaborar essa demanda. Eu posso dizer, por exemplo, é, estudo de viabilidade técnica. Isso aqui eu vou passar para a gerente de produto. Eu conheço a gerente de produto, que é a Aileen, mas eu poderia passar para um grupo também, para que as pessoas depois decidissem quem seria a pessoa correta para fazer essa análise. Então, uma tarefa
aberta, vou pedir para a Eileen fazer isso. Hoje é dia 30, vou pedir para ela fazer até segunda-feira, até o dia 6 de maio, 2024, 0506. O horário aqui, essa aqui é formato, é, data e hora. Então, segunda-feira de manhã é o dia que eu preciso disso pronto. Agora sim. Então, a ideia é, eu estou atribuindo demandas, atribuindo tarefas que não são tarefas de execução, tarefas que vão entregar o resultado, né, da demanda. São tarefas que vão me entregar informações sobre essa demanda para eu poder avançar no ciclo de vida dela. Então, fica essa como exemplo, mas normalmente a gente poderia ter uma série de tarefas, né? Eu vou passar para a área de arquitetura, fazer uma análise, para a área financeira, fazer uma análise e assim por diante, né? Eu vou ter uma série de informações que eu quero concentrar sobre essa demanda, né? E para concentrar essas informações, eu vou passar ela para a fase de screening. Então, screening quer dizer triagem. Então, estamos fazendo a triagem dessa demanda, estudamos uma série de coisas. Isso vai ser criação de um novo portal. Então, é uma tarefa técnica. A gente vai trabalhar com a área de desenvolvimento de sistemas. Então, no final, ela vai gerar um épico, ela não vai gerar um projeto. Então, eu vou já mudar o tipo da demanda aqui, né? A gente vai criar, né, ou vai imaginar, né, quais seriam os recursos necessários para essa demanda. Então, em algum momento, eu vou dizer que eu preciso, talvez, de um arquiteto, então, uma pessoa do grupo de arquitetos. Pode ser um arquiteto, pode ser part-time, 50%, durante todo o período. E eu preciso, o usuário, isso aí, é uma pessoa, não é um grupo para o qual eu vou colocar essa demanda. Depois eu vou precisar também de um desenvolvedor. Aí eu vou precisar de, na verdade, dois desenvolvedores. Mas eu poderia dizer também, essa demanda, ela vai usar, na verdade, um grupo, não pessoas, como eu estou fazendo aqui, né? Mas ela vai precisar de todo o grupo, o HR Delivery, o grupo todo. Então eu quero alocar o grupo, não uma pessoa do grupo. Então, eu quero alocar o grupo todo num total de esforço equivalente a 6 FTS. Então, essa também é uma possibilidade. Quando eu trabalho com agilidade, normalmente eu não vou alocar pessoas, eu vou alocar a equipe, né? Então, estou fazendo isso só para mostrar para vocês como a gente faz tanto a alocação, né, por pessoa e aí por perfil, enfim, assim por diante, como a alocação por grupo, um grupo de pessoas, tá? Legal. O que que eu vou fazer agora? Já que eu tenho a minha estimativa de pessoas, eu já posso vir aqui e criar um plano de custos. Mas antes eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer vamos dizer, o automático disso, né? Eu quero gerar os custos de mão de obra automaticamente. Legal. Então, aqui os meus custos de mão de obra, já calculados com base nos recursos que eu indiquei que eu vou precisar. E agora posso acrescentar algumas informações que não são de mão de obra. Eu vou dizer que eu preciso de eh, aluguel de equipamentos. Opa, equipamentos. O aluguel de equipamentos vai começar no período fiscal eh, junho e ele vai até outubro, até o último período aqui da minha iniciativa, da minha demanda.
Esses equipamentos eu já fiz a consulta com o fornecedor, eles vão custar US$ 15.000 e eu vou precisar de 3 equipamentos. Isso aqui vai ser um OPEX de hardware. Se eu quiser, eu posso indicar o product model, ou seja, indicar qual tipo de hardware eu preciso para essa demanda. Essa despesa vai ser rateada por todo esse período, então não vai ser uma despesa recorrente. E beleza, já tenho o meu plano de custo adicional aqui, né, além da mão de obra, o aluguel de equipamentos. Na demanda, a gente costuma também fazer uma análise de viabilidade financeira. Então, o que eu vou fazer? Vou criar aqui um plano de benefícios, né? Então, vou trabalhar junto com o meu sponsor, né, dessa demanda, com o meu gerente de produto ou com o meu gerente da área de negócios, vamos trabalhar para encontrar quais são os benefícios esperados para essa demanda, né? Tem benefícios financeiros e benefícios ah, não financeiros, né? Benefícios que podem ser qualitativos. Esses benefícios depois a gente pode utilizar para atualizar automaticamente lá o KR, lá o objetivo estratégico, né? Então, se eu tenho, por exemplo, o objetivo de melhorar a satisfação do colaborador, eu vou fazer uma pesquisa no final desse projeto para medir a satisfação do colaborador, eu posso ter um plano de benefícios que me indique, ó, minha previsão com esse projeto é aumentar em 5 pontos a satisfação do colaborador segundo a pesquisa do EVS. Legal, é um possível benefício que a gente pode ter nesse projeto. Mas eu vou colocar aqui um benefício financeiro, né, que vai ser um benefício, como eu vou estar centralizando uma série de coisas num portal único, estou imaginando que a gente vai ter uma boa redução de custos. Então, redução de custos foi a conclusão aqui que a gente chegou. Vou dizer que esse benefício ele vai começar na entrega do projeto, né? Então, por exemplo, se eu estou terminando em outubro, eu vou imaginar que isso vai para novembro, né? Eu vou começar a ter esse benefício a partir de novembro e vou projetar esses benefícios por um ano. Eu quero medir um ano de benefícios, né? E aí a previsão que a gente teve fazendo estudo de viabilidade financeira foi que eu ia economizar aqui é, 50, não 500, US$ 50.000 por mês ao implementar essa consolidação em um único portal de desenvolvimento. Então, esse vai ser o meu benefício. Quando a gente tem custo e benefício, a gente passa a ter dados financeiros. Então, eu tenho aqui eh, o meu custo, 491 mil, meu benefício, 600 mil, meu retorno financeiro, 108, 22% de ROI, não é o melhor dos ROIs, mas tá bom, né? É o que tem para hoje. Mas a gente vai ter também benefícios não financeiros, né? A gente não pode esquecer disso. Eu posso, se eu quiser, cadastrar aqui também benefícios não financeiros, mas eu não vou fazer isso hoje. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que essa demanda agora já tem todas as informações, portanto, ela está qualificada. Então, quando a demanda está qualificada, a Megan já vai ver aqui, por exemplo, né, voltando, né, como a gente tinha feito antes, a demanda já vai aparecer aqui para priorização. Só que agora ela já tem informações financeiras, ela já tem uma série de coisas que antes a gente não tinha, e aí a gente está pronto para entrar no processo de portfólio, que foi o que a gente viu na etapa número 2, né, no episódio número 2. Agora, o que que a gente vai falar? Esse é basicamente um ciclo de vida de demanda. É claro que esse ciclo de vida ele é ajustado de acordo com cada organização, com cada cliente que está implementando. O que que a gente recomenda, né? A gente não pode deixar de ter um, um ou mais, ou pelo menos um estado que seja um rascunho, ou seja, esta demanda ainda não foi enviada, ela ainda está na área solicitante. Enviada, ela já foi enviada para alguém. Disparou-se um workflow que vai fazer alguma coisa para analisar essa demanda. Alguém vai assumir a responsabilidade por conduzir, né, por ser o coordenador dessa demanda.
né? Screening, pode ter quantos screening você quiser, né? Pode quebrar o screening em 5 etapas diferentes, se você quiser. Mas a gente precisa ter, no mínimo, um submitted, que é quando eu não comecei a triagem ainda, e um qualified, que quer dizer acabei a triagem. Acabei a triagem, quer dizer, tenho todas as informações necessárias. Então, esse é um status que a gente recomenda manter como obrigatório. E no fim, os status finais, né? Aprovado, concluído, rejeitado e assim por diante. Então, esse é basicamente o ciclo da demanda. Aqui a gente vê algumas das possíveis etapas. Eu posso rejeitar essa demanda, posso aprovar essa demanda, posso é, colocar essa demanda on hold, deixar ela lá guardadinha. Não está rejeitada, mas agora não é hora, né? Ou até posso mandar ela pro draft e deixar ela, né, coletar informações de novo. Então eu apertei o defer sem querer, ela foi deferred, mas nós não vamos defer não. Nós vamos approve essa demanda e aí quando a gente aprova, a gente vai poder fazer alguma coisa diferente com ela. Eu vou conseguir pegar, por exemplo, eu disse que ela vai ser um épico, eu consigo criar um épico a partir dessa demanda, né? Então agora esse épico foi criado, ele vai estar lá no portfólio de RH, disponível para uma equipe de desenvolvimento começar a trabalhar esse épico, ou seja, para o gerente de produto começar a especificar features, histórias, enfim, tudo que tem que acontecer para que essa demanda seja trabalhada. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa parte, né? Então, agora, no desenvolvimento, se a gente está falando de um desenvolvimento ágil, a gente vai trabalhar aqui. Também fica no Strategic Planning Workspace, mas é a funcionalidade do Enterprise Agile Planning. Essa funcionalidade é nova, ela saiu em fevereiro e agora em maio a gente já teve um super release com mais um monte de coisas legais. Mas aqui a gente tem a possibilidade de gerenciar todo o nosso trabalho de desenvolvimento de ágil escalado em vários níveis, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, o nível de equipe. Então, aqui eu tenho o dashboard da equipe, onde ela vai avaliar, né, por exemplo, as sprints atuais ou sprints passadas, né, em termos de performance. A equipe vai trabalhar também o seu backlog, vai montar o seu backlog, vai montar as suas sprints de acordo com o seu, o seu backlog, né? E ela vai ter o seu planning board, onde ela vai avaliar, vai controlar aí os status das nossas histórias, vai avaliar dependências entre elas, né? Então, aqui seria como a nossa equipe vai administrar o seu dia a dia, né? Ela pode criar objetivos para sprint, dizer quais são, né, e aí a gente usa OKRs mesmo, mesma interface de OKRs, a gente vai criar os objetivos e métricas dessa sprint, né? Mas eu não preciso trabalhar só no nível de equipe, né? Como a gente está falando em ágil escalado, eu posso ter vários outros níveis, mas antes de eu falar disso, né, acho melhor explicar esse conceito. Eu vou pular aqui para a parte de configuração, onde a gente consegue explicar um pouco melhor isso. Então, eu tenho até 4 níveis de equipe, né, entregue out of the box, claro, né, a gente pode mexer nisso, mas eu tenho 4 níveis de equipe. Eu posso ter a equipe, eu posso ter o release train, o solution train e o portfólio. Essa estrutura ela é muito alinhada com o SAFe, né? A gente olhou para o SAFe, Scaled Agile Framework, para formatar essa solução, mas a gente deixou ela configurável para que você possa usar ela em qualquer framework, né? Não obrigatoriamente no SAFe. E mesmo o SAFe ele tem 4 modalidades, né? Eu tenho o SAFe Enterprise, é, o Large Solution Safe, né, o Safe Portfolio e o Safe Essentials, né? Então, para cada uma dessas modalidades, a gente tem uma combinação diferente desses itens ou desses times, né, desses níveis de equipe e uma combinação diferente dos itens trabalhados. Então, eu posso ter histórias, features, capabilities e épicos. E agora, né, para quem conhece a solução ServiceNow anterior, né? Eu já tinha visto, por exemplo, o módulo Safe que a gente tem há alguns anos.
ele era um módulo bastante rígido, né? Ele tinha uma configuração única, que é o Safe Portfolio ou Essentials, mas mais o Safe Portfolio, né? Então ele tem é, uma estrutura, né, fixa de história, feature e épico, e ele só vai trabalhar nesta configuração. Agora, né, ao trazer isso para a Next Experience, a gente optou por criar configurações. Então você pode ativar ou desativar diferentes configurações. Aqui no meu exemplo, eu estou com o Safe Enterprise, né, que é a configuração mais completa, ativa, mas eu posso também criar as minhas próprias configurações, cruzando e combinando esses níveis de equipe com esses itens de trabalho. Então, a gente cria a nossa própria configuração, e é isso que nós estamos vendo aqui nessa página. Então, como eu estou vendo, estou trabalhando com portfólio em full configuration, eu estou vendo aqui o portfólio Digital Banking. Então, o portfólio Digital Banking tem as suas capabilities, né, ou os seus épicos. Né? Eu posso ver épicos e capabilities, eles podem ter dependências também. Eu vou ter o meu backlog do portfólio, o meu backlog de épicos. Né? Então, eu vou trabalhar aqui quais são os épicos que a gente vai priorizar. Claro, lá no portfólio, o que eu estava fazendo? Eu estava era um planejamento mais de alto nível, né? Dizendo quais são os épicos que eu tenho capacidade, que eu estou eh, priorizando como negócio. Agora eu estou falando, eu como o gestor do portfólio, né, de digital banking, do lado técnico agora, vou priorizar aquilo que é possível de acordo com a configuração da equipe que eu conheço. Então, eu estou detalhando esse planejamento. Então, do mesmo jeito que eu vou configurar aqui o meu portfólio, e claro, eu tenho também o meu dashboard do portfólio, eu vou configurar o meu Solution Train. Então, no meu Solution Train, eu vou ter as minhas capabilities. Então, eu vou ter o meu backlog de capabilities e features, vou ter o meu planning board com capabilities e features, e no nível de baixo, claro, eu vou ter o ART, o Release Train. Aí eu tenho aqui, né, como chama, o dashboard da API, onde eu vou acompanhar o andamento da API. Eu tenho o meu backlog da API, né, onde eu vou olhar aqui as minhas features e vou colocar as minhas features nas PIs, né, de acordo com a priorização tanto dos épicos como das capabilities, das próprias features, né, como a gente trabalhou aí no desenvolvimento desse produto. E no final, claro, aqui eu tenho também o planning board, né, que é super importante, que é onde a gente vai analisar dependências e capacidade entre as equipes, né? Então eu tenho tarefas dentro de uma tarefas não, desculpa, histórias dentro de uma mesma equipe que tem dependências, eu tenho dependências entre equipes diferentes. E aqui é onde a gente vai minimizar os riscos de não conseguir entregar uma sprint em função de um planejamento conflitante de uma equipe com outra equipe. Né? Então, esse quadro super importante e é onde a gente define também os objetivos daquela API. Então, eu posso criar aqui os meus OKRs específicos da API para a gente monitorar o andamento dessa API, né? Desse intervalo de planejamento. E no fim, claro, como eu já comentei com vocês, a gente tem a ferramenta da equipe. Então, dessa forma, a gente faz toda a gestão do ágil escalado. Né? Queria gastar alguns minutos também com vocês falando de projetos tradicionais. Né? Então, eu estou aqui agora com o meu gerente de projetos, que é o Paul. O Paul ele tem acesso ao dashboard do PMO, que vocês já conhecem, é uma solução out of the box, né? Então a gente pode olhar, né, a saúde do meu portfólio, né, dos meus projetos, com seus indicadores, analisar a tendência desses indicadores. Eu tenho o meu data quality, que vai me mostrar se as informações estão sendo preenchidas corretamente na solução. Eu tenho uma visão de realizado, orçado, planejado, realizado, aqui na tab de Actuals, né, onde eu escolho aqui
uma faixa de datas para avaliar as informações. Mas isso é um dashboard. O que a gente quer ver mesmo é como que o gerente de projeto vai trabalhar o seu projeto, né? Então, eu tenho aqui um determinado projeto que eu já separei, ele está vaziozinho para a gente brincar. Então, nesse projeto, primeira coisa que eu vou fazer é aplicar um template. Então, vou aplicar um template, vou escolher aqui o Governança Light, porque vai ser o mais apropriado para esse caso. Quando eu aplico o template, eu já estou trazendo todas as informações desse template, ou seja, já tenho agora um cronograma proposto. Nesse cronograma proposto, eu vou ajustar algumas coisas aqui, por exemplo, no planejamento, eu vou dizer que para levantar os requisitos, na verdade, eu vou levar 5 dias, não um. Aqui na execução, a validação vai levar 5 dias, né? O desenho vai levar 10 dias, né? Os planos de teste vão ser feitos em 5 dias, né? Então, a gente vai ajustando aqui o nosso cronograma, claro, porque a gente está fazendo esse planejamento, e eu estou chutando alguns dias aqui só porque eu quero que esse projeto ele dure mais tempo, né, para gente ter mais espaço aqui para nossa simulação. Então, vamos dizer que eu estou com o meu cronograma pronto, agora eu vou começar a falar da alocação de recursos. Do mesmo jeito que eu fiz com as demandas, eu vou fazer com o projeto. Só que aqui eu faço direto no Gantt, né? Então eu vou adicionar um recurso aqui, vou dizer preciso de um gerente de projeto. No caso, eu já sei que o gerente de projeto você é eu mesmo, então eu já posso dizer aqui que vai ser o... Ah, desculpa, eu coloquei errado, né? O grupo não é gerente de projetos, é o papel, né? A gente pode selecionar também por perfil. Então, no meu caso, é um perfil gerente de projetos. E aí a gente vai, eu já sei que você é eu mesmo, vou colocar aqui, ou o Martin vai ser o gerente desse projeto. Beleza, esse está resolvido. Então, preciso de uma pessoa do grupo de, agora sim, analistas. Preciso de uma pessoa do grupo de analistas, eu não sei quem é, o gerente de recursos é que vai resolver isso para mim, né? Então, já tenho essas pessoas previstas, não, esses perfis. Isso significa que eu já posso montar o meu primeiro plano de custos. Então, eu já vou dizer aqui, gerar plano de custos de mão de obra. Então, com base nas configurações do projeto, com base nos recursos que eu estou solicitando, eu tenho essa previsão aqui de uso de recursos. Aí a gente tem um conceito super interessante, que é o de baseline, mas para isso eu vou mostrar num projeto já existente, porque fica mais fácil da gente passar e a gente também não está com tanto tempo aqui disponível. Então, aqui o conceito de baseline financeira, ele vai permitir que eu consiga, né? E a ideia é que a gente gere uma baseline todos os meses para conseguir fazer as comparações. Então, aqui eu vou comparar, por exemplo, o meu plano atual com a baseline de abril, e aí eu vou identificar se existe alguma divergência. Eu estou vendo aqui que eu tenho 135 mil a mais de gasto, então algo aconteceu, aqui eu tenho 135 mil a mais, mas eu já identifico o que que é. São o aluguel dos equipamentos e o treinamento dos engenheiros, que não estava previsto no início do projeto, a gente teve que acrescentar esse mês, então é um gasto que não estava previsto, né? Então, aí, no final das contas, a gente até vai fazer uma reunião sobre isso, e aqui na área de documentação do projeto, eu vou poder criar documentos, e eu vou criar uma página aqui usando o template de reuniões. Desculpa, de anotação de reuniões. Então, aqui eu vou dizer, por exemplo, que a Megan tem que ser notificada dessa reunião. Eu vou dizer, por exemplo, que a gente vai discutir, e aqui eu posso mencionar qualquer registro né, da plataforma, e eu vou usar aqui o request change, e vamos discutir os custos não previstos nessa reunião.
Então, vocês vejam que aqui a gente está falando de uma ferramenta de criação de documentos, que ela é colaborativa e ela é integrada na plataforma, e aqui a gente consegue também trabalhar notificando pessoas e indicando itens, né? Com o uso de templates. Achei essa solução muito legal, que a gente vai poder utilizar a partir de agora, a partir de maio. No final, né, a gente vai ter agora também, né, como eu solicitei o recurso, a gente vai poder agora, é, vou abrir mais uma tela aqui para a gente ver o nosso gerente de recursos. Nosso gerente de recursos vai olhar o plano dos recursos como um todo. Então, ela tem acesso a Resource Management Workspace, onde ela vai trabalhar a alocação dos recursos. Então, a Rose, que é a nossa Resource Manager, ela tem aqui já algumas definições de grupos dos quais ela cuida. Então, a gente vai olhar aqui, por exemplo, os analistas. Então, aqui ela tem um grupo de analistas e aqui eu posso filtrar também todos os projetos, por exemplo, que solicitam pessoas do grupo de analistas. E aí a gente vai encontrar vários projetos, inclusive o projeto do Paul, que está aqui, né, que ele acabou de pedir analistas, começando em março até julho, né, então ele está pedindo esses analistas e eu consigo aqui atribuir, né, quem vai ser o analista que vai trabalhar com o Paul, com base aqui no quadro de alocação de recursos, que, como vocês podem ver, não está nada fácil, né? Então, esse é o trabalho do gerente de recursos. E, por fim, nos últimos 2 minutos, a gente vai falar um pouquinho também sobre outro tipo de projeto. Aí eu vou voltar aqui na Megan e a gente vai falar sobre projetos colaborativos. Então, aqui nós vamos trabalhar no Collaborative Work Management, que é a nova solução que a gente está lançando agora em maio, parte do SPM, mas é uma solução também por si só. E aqui eu tenho outros projetos. Vocês podem se lembrar que aqui no portfólio a Megan tinha 2 quadros colaborativos da equipe de RH, né? Então ela tinha o Healthcare Plus, que é um projeto aqui que a equipe de RH está conduzindo. E a ideia aqui, gente, é a gente trabalhar aqueles projetos que não tem rigor metodológico. Não é um projeto que eu vou ter uma série de assets, né? Não tenho rituais como no Scrum, não tenho super monte de níveis como no Safe, eu não vou ter uma série de entregáveis e processos como num projeto tipo PMI. É muito mais uma questão de uma lista de atividades que que aquela organização precisa fazer para entregar aquele resultado, né? Mas a ideia é que, mesmo assim, a gente ainda consegue ter isso dentro de um portfólio e junto com outros tipos de projetos, né? Então, esse aqui é mais um tipo de projeto, e as duas coisas a mais que a gente pode destacar aqui também eu também tenho aqui a funcionalidade de documentos, então os projetos colaborativos podem trabalhar também com documentos e automações. Então, aqui nos projetos colaborativos, a gente pode também criar algumas automações simples, do tipo, quando o campo tal muda de A para B, muda o campo X de Y para Z. Quando alguém faz alguma coisa, notifique outra pessoa. Então, essas pequenas automações também são uma funcionalidade super interessante que vai ajudar as equipes de trabalhadores do conhecimento, como a gente chama, a organizarem melhor o seu trabalho e sem, né, necessidade de uma solução de gestão de projetos totalmente
mapeando ou mapeada para uma metodologia mais rígida, né, com tantas funcionalidades. Então, a ideia é a gente atender um público que até hoje estava basicamente desatendido e usando soluções diversas aí, e, claro, né, colocando informações confidenciais muitas vezes em plataformas não conhecidas ou não avaliadas pela área de arquitetura, pela área de TI. Então, a ideia aqui é a gente conseguir trazer esses usuários para dentro da plataforma única, dar visibilidade desse trabalho no portfólio, sem tirar a flexibilidade das pessoas de trabalhar com uma solução de gestão de trabalho mais fácil, mais simples. E é isso. Atrasei 1 minuto, mas a gente conseguiu terminar o episódio de hoje. Isso aí, Ale. Vitão, terminamos. Se tiver alguma pergunta não respondida, posso responder ainda. Ou se não tiver ou se tiver perguntas mais complexas, a gente pode responder por e-mail depois. Isso, Ale, só dá uma lida aí. Eu acabei respondendo algumas dúvidas, tá? Mas aí sobraram algumas outras. Se a gente vê que não vai dar tempo para não né, ocupar o tempo de todo mundo aí pós 11 horas, a gente encerra e depois a gente responde pontualmente. Tá bom, beleza. Vamos fazer isso então. Eu tenho algumas perguntas aqui e eu entro em contato e respondo depois por e-mail, tá bom? Tá legal. As duas perguntas que faltaram aqui. A gente vai encerrando aqui então o nosso episódio. Eu e a Lei, a gente se disponibiliza, né, para dar continuidade ao assunto diretamente com vocês, se for necessário. E agradeço a participação de todos. Até uma próxima.